É possível aprender a ser mais feliz? Você já parou para pensar na felicidade como uma habilidade que pode ser desenvolvida? Como você explica que há pessoas que aparentemente têm tudo e estão sempre infelizes, enquanto que há outros cheios de privações, cheios de dificuldades e estão sempre cantando alegres? Eu lembro de um caso expoente como o de São Francisco de Assis, por exemplo. Quem conhece a sua história sabe que ele teve uma vida muito difícil, extremamente pobre, passava fome. Ele dizia: "O meu sofrimento me ajuda a compreender o sofrimento daquele que sofre." Inclusive, um dos 3 nós do seu cordão que envolve o seu manto é o nó da pobreza. Só por curiosidade, os outros 2 são o da castidade e o da obediência à igreja. Mas isso não era tudo na vida de São Francisco de Assis. Ele também contraiu malária, uma doença terrível, praticamente erradicada em tempos modernos aqui, mas que na época era devastadora. Como se isso não fosse suficiente ainda, ele contraiu também hanseníase, que é a famosa lepra. Então, ao final da sua vida, ele estava leproso por ter cuidado de tantos leprosos, que quem sabe é uma doença contagiosa. Ainda ele ficou cego, contraiu a doença do deserto, tracoma, uma doença que vai tirando a visão das pessoas aos poucos. Então, pobre, passava fome, malária, lepra, cego e ainda assim estava sempre cantando com os animais, sempre feliz, sempre alegre, espalhando amor e alegria por onde passava. Como isso é possível? Eu não quero nos comparar aqui a alguém tão expoente como São Francisco de Assis, mas dentro da nossa realidade, como você pode aprender a ser mais feliz? Qual é o caminho para você se tornar uma pessoa mais feliz? Para falar sobre isso, primeiro é importante a gente fazer uma distinção fundamental. A felicidade, o conceito de felicidade não é algo perene. Você não está sempre feliz de uma maneira perene. Todos nós oscilamos. Às vezes estamos felizes, às vezes estamos tristes. Há pessoas que oscilam, entretanto, em um nível de maior felicidade. Há pessoas que são mais bipolares, né? Oscilam bastante. E há pessoas que oscilam sempre num nível mais baixo. Claro, por que isso acontece? Porque como se forma esse padrão que todos nós temos? A pessoa que está lá em cima, por exemplo, não quer dizer que ela não tem problemas, não tem dificuldades e não se abata. Mas ela, por exemplo, ela tem esse padrão de vibrar aqui em cima no estado de felicidade. Quando ocorre alguma coisa, ela pode cair, mas logo ela retorna ao seu estado anterior, ao seu padrão vibracional, digamos assim. Enquanto que as pessoas que estão lá embaixo, vibrando sempre embaixo, podem ter um momento pontual de felicidade, comprar um carro novo, por exemplo, mas passado alguns dias a tendência é que ela volte novamente a vibrar no seu nível de felicidade normal. Como você pode elevar esse nível para se tornar uma pessoa mais feliz, mais alegre, com mais prazer de viver? Eu diria que são duas coisas que você precisa ter basicamente. Primeiro é resiliência. O que é resiliência? É a sua capacidade de enfrentar os desafios da vida sem se deixar abater. Resiliência é um termo que veio da física, que diz que é a capacidade de um corpo retomar o seu estado original após ter sofrido um trauma, por exemplo. Para ficar mais fácil de entender, imagine uma bolinha de borracha que você arremessa ela contra a parede. A bolinha vai, quando ela bate na parede, ela amassa, se deforma inteira, mas quando ela volta, ela retoma o seu estado original, a sua forma original. Isso é a resiliência da bolinha. No nosso dia a dia, é a nossa capacidade de enfrentar um problema grave e, ao mesmo tempo, se fortalecer nele e voltar a ser o que a gente sempre foi, a se fortalecer diante das adversidades, a sua capacidade de não se deixar abalar e se derrotar diante dos desafios. Então, quanto mais você desenvolve isso, mais você tem a capacidade de permanecer aqui num estado mais em cima, sem deixar se abater tão lá embaixo. As pessoas mais resilientes não são aquelas que não têm problema, justamente pelo contrário. Como que você desenvolve a resiliência? É enfrentando problemas e desafios. Muitas vezes acontece algo ruim com a gente não sabe explicar e se revolta com a vida, com Deus.
e não entende o porquê daquilo, mas a forma que Deus tem, ou que a vida tem para nos ensinar a crescer é justamente passando por essas dificuldades, porque só assim a gente vai conseguir desenvolver a nossa capacidade de resiliência. A pessoa feliz não é a pessoa que não tem problemas, até porque você sempre vai ter problemas. Isso é algo que nós não conseguimos escapar. Mas não é que a ausência de problemas traz felicidade. Pelo contrário, a ausência de problemas traz estagnação, tédio, falta de crescimento, vazio existencial. São justamente a resolução dos nossos problemas que nos trazem felicidade. Quando acontece algo ruim e você caminha para sair dessa situação ruim, você nesse processo de crescimento, de sair dessa situação adversa, é que você se enche de felicidade. Então os desafios estão aí justamente para fazer com que a gente cresça. O sofrimento e todas as coisas aparentemente ruins que nos acontecem têm um propósito e é assim que a gente consegue desenvolver a resiliência. E o segundo passo, a segunda peça para compor esse caminho para a felicidade, entre aspas, é a gratidão. Você aprender a ser mais grato pelas coisas que você tem. Nesse momento, há uma série de coisas pelas quais você pode ser imensamente grato, que se você parar para pensar, você vai sentir esse sentimento de gratidão. O problema é que a gente vive num modo tão automático, tão inconsciente, que a gente não para agradecer essas coisas. Ou melhor, para valorizar essas coisas uma vez que a gente a perca. Por exemplo, quantas coisas... Você gostaria de ter R$1 milhão agora no seu banco, que eu depositasse R$1 milhão no seu banco? Você vai me dizer, claro que eu gostaria. Quem não gostaria? Só que se eu te falar que você tem nesse momento muitas coisas que você daria esse R$1 milhão para tê-las de volta se você as perdesse. Por exemplo, a sua saúde, a sua filha, a sua visão, a sua capacidade de andar e tantas outras coisas. Ou seja, que para você valem mais que R$1 milhão e você já tem, mas que muitas vezes você não sabe apreciar e você se frustra justamente por não ter R$1 milhão no banco. Então, veja como a capacidade nossa de ser gratos, de agradecer, de valorizar as coisas boas que nós temos, está intimamente ligado com o nosso estado de felicidade, porque quando a gente é grato, a gente se enche de bem-estar, de alegria, de plenitude. Onde há gratidão, não há espaço para medo, aflição, frustração, porque você simplesmente agradece e todos nós temos motivos para agradecer. Pensa, por exemplo, uma pessoa, vamos supor aqui um exemplo hipotético, um adolescente, filho de uma família rica, que ele tem tudo. Tem a melhor casa, a melhor comida, as melhores roupas, o melhor computador, o melhor celular, viaja para o exterior, tem tudo a seu dispor e ainda assim está deprimido, revoltado, raivoso contra a vida. Por que isso acontece? Porque justamente ele não tem a capacidade de agradecer as coisas que ele tem. Ele não foi treinado a agradecer, não aprendeu a ser grato. E como é que uma pessoa assim, por exemplo, sabe valorizar essas coisas todas que ela tem? É através do contraste. Mas se ele cresceu em uma bolha onde aquilo é o padrão normal para ele, se ele nunca passou fome, se ele nunca teve que comer uma comida ruim, se ele nunca teve que passar por tantas dificuldades que a maioria das pessoas passam, ele não tem o contraste para saber, poxa, isso aqui é o ruim, aqui onde eu tenho, poxa, eu tenho que ser muito grato pelas coisas que eu tenho. E aqui está um desafio para nós pais, que muitas vezes queremos dar tudo para os nossos filhos e a gente precisa principalmente dar justamente esse sentimento de valorização, de conscientização do que é a vida realmente, para que a gente aprenda também e ensine eles a ser mais gratos por todas as coisas que a gente tem. Então, muitas vezes, para fechar aqui e entrar na parte final do vídeo, a gente pensa na felicidade como algo que a gente deve encontrar, que a gente deve buscar. Para mim já é mais o contrário. A felicidade está dentro de nós, mas não no sentido de que basta eu fechar os olhos, meditar que eu vou me tornar uma pessoa feliz. Não, você tem que fazer coisas acontecerem na sua vida, no mundo real, no mundo material. E a realização dessas coisas vão te trazer felicidade, isso sim. Porém, é muito mais o desenvolvimento dessas habilidades que vão fazer com que você eleve o seu... Imagina esse eu falo em vibração, mas imagine um nível de felicidade. Se você tiver mais resiliência e se você tiver mais gratidão, você vai conseguir eventualmente, gradualmente, como uma habilidade que é desenvolvida e no começo é difícil e com o tempo você vai aprendendo a ser mais feliz independentemente dos problemas. Você pode pegar pessoas, por exemplo, eu falei São Francisco de
de Assis, mas pega Chico Xavier, por exemplo, também uma vida super difícil, cheio de dificuldades e era feliz. Então, e sem ausência de problemas, como eu falei, não é a ausência de problemas que vai te trazer felicidade. Esse é um erro muito grande, uma ilusão que as pessoas cometem. É justamente você ter força para enfrentar os problemas. Como tem uma frase do Bruce Lee que eu gosto bastante que diz o seguinte: não ore por uma vida fácil, ore por forças para suportar uma vida difícil. Parece que é um pensamento meio masoquista, você não deseja o sofrimento, você não deseja os problemas, mas eles estão aí e é justamente o seu enfrentamento que vai fazer com que você saia vitorioso e esse sentimento de vitória vai te trazer felicidade. Até um próximo desafio, um próximo problema, por isso é tão importante a resiliência, porque senão o problema te derruba e te mantém no chão e isso faz com que o seu período de infelicidade se estenda por mais tempo do que o normal e aí desencadeia uma série de coisas terríveis como depressão, como uma série de coisas e aí a gente precisa de ajuda exterior também para se levantar e tudo mais. Mas fica essa reflexão, em vez de, poxa, por que eu sou tão infeliz? Como é que eu posso fazer para ser mais feliz? Quando eu tiver isso eu vou ser mais feliz, quando eu comprar um carro, quando eu tiver a minha casa, quando eu casar, não é quando você fizer alguma coisa que você vai ser feliz. Felicidade até certo ponto é uma escolha também. Você escolhe ser feliz independentemente do que ocorra no mundo exterior. Por quê? Se você toma essa escolha toma essa decisão, faz essa escolha, ela está dentro do seu universo pessoal de ação. Você é o senhor desse universo, então depende de você. Eu escolho ser feliz diante de qualquer coisa que venha a acontecer no mundo exterior. Enquanto que, se você coloca a sua felicidade na dependência de variáveis incontroláveis externas a você, eu vou ser feliz quando o coronavírus passar, eu vou ser feliz quando acabar isso tudo, eu vou ser feliz quando acontecer tal coisa, você coloca sempre a felicidade em coisas que você não tem controle algum e você se torna impotente para conseguir fazer algo a respeito da sua própria felicidade. Então, é um outro tipo de mentalidade, como se você bebesse uma água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. Quando você chega lá, é uma miragem. Você vai ter outra, e você vai ter outra, e você vai ficar nesse ciclo infinito de ilusões. Então, a felicidade está justamente em você fazer o bem, em você crescer. Essas são as coisas que realmente vão te trazer felicidade no longo prazo. Fica então essa reflexão. Se você gostou, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Se quiser conhecer mais vídeos do meu canal, convido você a se inscrever aqui no meu canal no YouTube e ativar o sininho das notificações. E se quiser conhecer também mais sobre mim e sobre o meu trabalho, acesse paulomachado.com. Um grande abraço e até a próxima!